Gênesis 12, então abre aí sua Bíblia, seu celular comigo pra gente ler lá. Quero já desejar para você uma ótima semana e para já começar essa semana muito boa, queria ler com vocês lá em Gênesis 12. Então abre aí sua Bíblia, seu celular comigo para a gente ler lá. Quero já desejar para você uma ótima semana e para já começar essa semana muito boa, queria ler com vocês lá em Gênesis 12. Então abre aí sua Bíblia, seu celular comigo para a gente ler lá. Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, te glorificamos, por o Senhor nos permitimos estarmos aqui, Senhor Deus eterno, na Tua presença. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa operar em nosso meio. Estamos aqui, Senhor, para iniciarmos, ó Pai querido, mais um trimestre nesse ano de 2021, qual o Senhor nos permitimos, ó Pai querido, alcançarmos, ó Pai, esses dias, ó Deus eterno. Ó Pai, nós te louvamos, Deus, pelos livramentos, nós te louvamos a Ti, Senhor, pelo cuidado do Senhor para conosco. Abençoa, Deus, o ensino da Tua palavra durante esses 3 meses, ó Pai, que já está se encerrando este ano de 2021. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor fala profundamente aos nossos corações. Abençoa, Deus, o estudo das crianças, dos jovens, Senhor, dos adultos, em nome de Jesus. Fala conosco para a glória do Teu nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Janaína, venha louvar o Senhor aqui com o hino. Louvado seja Deus. Paz do Senhor. Sem voz? Vamos louvar com o hino 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce para mim. Jesus me convida que eu suba para si. Da vida voando sem nenhum temor. Acima buscando do véu amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz.
do mar o bramido, da brisa ao lango, da ave o carpido de doce amor. Me fala sentidos, acordes dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Nós fazemos a leitura nesta manhã. Hoje nós estamos iniciando uma nova lição, que é o último desse ano de 2021, né, que vai falar sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. O comentarista da lição é o pastor Helenay Cabral, né, que é escritor, conferencista, consultor doutrinário e teológico da CGADB e da CPAD. Louvado seja Deus. Este é um trimestre que nós vamos aprender um pouco sobre o apóstolo Paulo. Eu postei lá no grupo dos obreiros o livro, né, de auxílio nessa lição. Os irmãos podem estar lendo lá. É em PDF, um pouco meio difícil para ler, que a letra é pequena, mas jogar no computador já ajuda melhor para os irmãos compreender sobre o apóstolo Paulo, melhor entender. É muito importante que os irmãos leiam. Pegou a revista, pastor Proximar? Ou pega lá com a Débora lá, vai lá. Louvado seja Deus. E nós vamos aprender nesta manhã um pouco sobre o mundo do apóstolo Paulo. Hoje é 3 de outubro de 2021. Louvamos a Deus, irmãos, porque Deus nos permitiu chegarmos até aqui, já completando aí o ano de 2021, né, não, pastor Rogério? Finalizando já esse ano, um ano que passou assim muito rápido, né? Glorifica a Deus por Deus permitir você estar aqui nesta manhã, porque quantos queriam estar e não estão aqui nesta manhã. Então Deus tem nos ajudado a chegarmos aqui, a vencermos esses percursos da vida, esse ano de 2021, que já está se encerrando. Daqui a pouco entramos em 2022, se o Senhor permitir, mas sempre na presença do Deus Todo-Poderoso, que é importante. O primeiro título dessa lição de hoje é o mundo do apóstolo Paulo. Textuário diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Verdade prática, a igreja, leia para nós. Louvado seja Deus, que a soberana vontade de Deus possa ser realizada na vida de cada um. Leitura bíblica em classe, para quem não tem revista, Atos capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 7. Atos capítulo 26, do versículo 1 ao 7. Amém? Eu vou ler um e a igreja lê outro logo após. Depois Agripa disse a Paulo: permita-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência.
sabendo de mim, desde o princípio, se o quiseres testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. A qual as nossas 12 tribos espera chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por esta razão, o rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pai, nós te glorificamos, Deus, e te exaltamos, Senhor. Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelo louvor desta manhã. Ó Jesus, faça-nos entender a tua palavra, Senhor. Faça-nos compreender, Senhor, a tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai Santo. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha falar profundamente a cada coração nesta manhã, Senhor. Que nós possamos sairmos daqui regozijando de alegria, Pai, na tua presença. Meu Deus e meu Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, que é o professor por excelência, possa nos ensinar nesta manhã, Senhor. Faça, Deus eterno, que nós possamos estarmos, Senhor, aptos para ouvir a tua palavra, Senhor. Que nossa atenção esteja voltada para ti nesta manhã. Meu Deus, repreende todas as preocupações lá de fora, mas que nós possamos estarmos atentos àquilo que o teu Espírito quer nos ensinar nesta manhã. Ajuda a cada classe, abençoa, Deus, e usa cada professor como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? As classes estão liberadas nesta manhã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Vamos falar nesta manhã, igreja, sobre o apóstolo Paulo, né? O maior apóstolo que já se encontrou na terra e não vai ter outro como o apóstolo Paulo. Esse apóstolo que não conheceu Jesus fisicamente, mas que quando encontrou Jesus na visão de Damasco, se transformou totalmente a sua vida. Louvado seja Deus. E nesta manhã nós glorificamos a Deus, queridos, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele irá fazer em nossas vidas, assim como Ele fez na vida do apóstolo Paulo, Ele continua a fazer na vida de muitos hoje em dia, através da conversão, através da transformação, da libertação. Louvado seja Deus. Iremos aprender nesta manhã o que Deus pode fazer na vida de um homem. A introdução diz: o assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreender melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o textuário desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Como disse aqui o textuário, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Aqui, queridos, aprendemos nesta manhã como não devemos desistir de pessoas. Como não devemos desistir de pessoas que você olha para ele e diz assim: esse não tem mais jeito, esse daí acabou, não tem como mais fazer nada por ele. Aqui nós vemos que se o povo olhasse, se Deus olhasse para o apóstolo Paulo e dissesse: não, esse perseguidor do meu povo, esse homem feroz, valente, que persegue o meu povo, que não deixa pregar meu evangelho, já pensou se Deus o teria desistido de Paulo? Ele não teria transformado nos maiores apóstolos. Mas aqui nós aprendemos, creio, que não devemos desistir de alguém, não devemos desistir dos nossos filhos, não devemos desistir do nosso esposo, não devemos desistir das esposas, não devemos desistir dos familiares. Embora seja tão difícil você olhar e dizer: isso aí não tem transformação, mas para Deus nada é impossível, tudo é possível para Deus. E nós vamos ver aqui, compreendermos, entendermos o mundo em que o apóstolo Paulo atuava. Nós vamos ver que este fariseu, este homem que foi instruído, que foi ensinado desde criancinha, irmãos,
aos pés de Gamaliel, um homem conhecedor, mas que porém fazia tudo aparentemente pensando que estava certo, mas estava errado, perseguindo o povo de Deus. Mas esse homem que foi perseguidor do povo de Deus, foi o que Deus escolheu para fazer a sua obra na face da terra. Então você está aqui nesta manhã, sabe por quê? Porque Deus te escolheu, porque Deus te chamou para fazer a obra dele. E nós vamos ver que o campo missionário, ele é extenso, ele é grande. E você que está aqui nesta manhã é um escolhido de Deus para levar a sua palavra. Assim como Jesus disse, esse é um vaso escolhido para levar o meu nome. Quer dizer, diante dos gentios reis, entendeu? Diante dos grandes, e você que está aqui nesta manhã também é esse escolhido. Deus te chamou para levar a sua palavra, Deus te escolheu para levar a palavra dele, para que o mundo possa conhecer o Senhor. E nós vamos ver que é possível o homem ser transformado, é possível o homem ser mudado. Nós que estamos aqui nesta manhã fomos mudados, fomos moldados, fomos transformados pelo poder da palavra de Deus. Assim como o apóstolo Paulo, talvez se o povo olhasse naquela época, nós vamos ver que os discípulos não acreditaram que Paulo tinha se convertido, tinha medo dele. Por quê? Porque era um homem valente, era um homem que perseguia ardentemente o povo de Deus. Mas nós vamos ver que é possível mudar aquilo que aos nossos olhos não tem possibilidade, mas Deus vai lá e muda, transforma, faz com que o homem conheça Ele. Talvez se você olhar para dentro de você nesta manhã, vai dizer quem eu era, como eu era, não acreditava nessa palavra, rejeitava esta palavra, mas hoje o Espírito Santo, até que um dia o Espírito Santo me alcançou, me convenceu, me transformou, e hoje eu estou aqui sentado nesta manhã, aprendendo com alguém que também foi transformado, foi mudado, assim como eu fui mudado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Então, a introdução, irmãos, aqui nos traz que é uma lição importante, que nós não devemos desistir de pessoas. Não desista de pessoas. Não olhe dizendo assim, esse aí não tem mais jeito. Não, irmãos, para Deus tem jeito. Para Deus é possível. Ele pode tudo. Então, vamos olhar diferente. Assim como nós vemos aqui no apóstolo Paulo. Antes, se nós olhássemos e dizia assim, não, esse aí não tem mais jeito, um perseguidor do povo de Deus. Mas a partir que ele teve um encontro com Deus em Atos, no capítulo 9, nós vamos ver que esse homem é mudado, esse homem é transformado, porque ele teve um real encontro com o Senhor Jesus. Então não desista de pessoas. E outra coisa, Deus te chamou, você é um vaso escolhido, você que está aqui nesta manhã, é um vaso de Deus para levar a palavra. Mas aí você pode dizer assim, mas eu não tenho coragem de sair daqui, ministrar dentro do ônibus, ministrar para uma grande plateia, não tenho essa desenvoltura. Mas você é um missionário para o seu vizinho, mas você é um missionário para a sua família. É lá na reunião de família que você é um missionário. Então não precisa só sair para fora, mas dentro da sua família você é um missionário. Através do teu testemunho, através da sua postura, através do seu modo de agir, você é um missionário. E muitos estão olhando para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo do apóstolo Paulo no Império Romano. Primeiro subtópico. Acompanha comigo, irmãos. Eu vou fazer questão de ler, que eu tenho que alguns que não receberam a revista. Entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação, cultura e religiosa, quer dizer, desculpa. Geograficamente, Paulo, o nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídicos, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos data precisa, talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma, quando nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35
anos. Então aqui, queridos, não temos uma origem concreta no nascimento de Paulo, mas sabe-se que ele é natural de Társio, né? Capital da Cilícia, onde ele nasceu. Onde ele nasceu, não ficando por muito tempo, já foi mandado para Jerusalém para aprender junto a Gamaliel. Mas nós sabemos que Paulo, né, queridos, talvez tenha ocorrido o nascimento dele aqui 5 anos antes de Cristo. Quer dizer, quando tem essa sigla A.C, que é antes de Cristo, e DC é depois de Cristo. Antes de Cristo, dessa forma, quando Jesus foi crucificado, Paulo tinha entre 30 e 35 anos de idade. Aqui nós vemos que Paulo, mesmo Jesus aqui na terra, Paulo não conheceu Jesus fisicamente, não teve esse conhecimento. Mas Paulo teve o conhecimento de Cristo através da visão em Damasco. Mas nós sabemos que Paulo, este homem, quando nasceu, queridos, ao nascer, logo do seu desmamamento, quando parou de mamar, o que seu pai fez? Manda ele para Jerusalém, para aprender junto a Gamaliel, a Torá, para ter conhecimento, para ser instruído. Era um homem muito inteligentíssimo, era um homem preparado para a missão, era um homem que falava várias línguas. Nós vamos ver aqui na frente a língua que ele falava: grego, falava aramaico, falava hebraico. Então, era um homem preparadíssimo para a missão. Aí eu estudando essa lição de Paulo, eu fiquei pensando quantas vezes nós não queremos estudar, não queremos aprender, entendeu? E Paulo aqui desde criança já foi instruído a conhecer, entendeu? Toda a Torá. Ele foi instruído a conhecer as outras línguas, e nós, brasileiros, muitas vezes temos dificuldade em querer aprender outra língua, entendeu? E é importante. E eu estava conversando com a jovem não, ela é casada já, jovem senhora, e ela falando a importância de aprender outras línguas, entendeu? A importância de estar aprendendo outra língua. Então, é importante sim aprendermos outras línguas, é importante. Aqui está o povo, né, que fala, está vendo? O povo veio do Haiti para o Brasil, teve que aprender o português, né, não, povo? Teve que ir lá à luta e aprender o português. Então ele se esforçou a estudar. E porque nós muitas vezes não esforçamos a aprender outra língua, é importante, tanto para o crescimento profissional, tanto para a questão da evangelização. Talvez você vai sair daqui, Deus vai te levar a outros países. Ou você não precisa nem levar a outros países, mas talvez você vai encontrar alguém que está aqui no Brasil, que não fala ainda português, você vai poder pregar o evangelho com a língua dele. Então é importante a gente estar nos esforçando a estudar. Então aqui, queridos, não temos uma coisa concreta do nascimento de Paulo, mas nós sabemos que ele nasceu em Társio, capital da Cilícia. Vamos lá, a geografia do mundo de Paulo, subtópico 2. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e depois de 35 depois de Cristo, o imperador de Tibério, a dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagem missionária. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam em boas condições excelentes para viajar. Queridos, eu ia trazer um mapa, acaba que não deu certo, para passar aqui para os irmãos. Os irmãos desculpa, a primeira viagem missionária de Paulo, nós vamos ver que Paulo, ele anda muito, irmãos. Paulo é um missionário que ele viaja muito. Então, nós vemos aqui que tinha aproximadamente 300 mil quilômetros de malha viária, quer dizer, o apóstolo Paulo andava mais em água do que em terra. Andou muito tempo em água, ele andou muito dentro de água. Você imagina naquela época andar dentro de água, quanto tempo não durava de uma cidade para outra. Demorava muitos dias, porque não tinha os navios
como hoje, mas ele estava disposto a viajar para quê? Para pregar o evangelho. Nós vemos que na primeira viagem de Paulo, ele sai de Jerusalém, vai até Antioquia, de lá ele vai se ramificando e vai saindo a Selêcia, vai a Salamina, vai a Sintra, vai a Amulítines, a Pafos, as ilhas de Pafos, e vai andando, e ele viaja muito, são várias cidades. Isso está lá em Atos capítulo 13, que fala sobre a primeira viagem de Paulo. Abra a Bíblia em Atos capítulo 13, só para vocês entenderem os lugares que Paulo estava viajando, andando na sua primeira viagem missionária. Então ele é um missionário que estava andando. Atos capítulo 13, versículo... Vamos lá, vamos só passar aqui um pouco para não ficar muito... Aqui, ó, e chegando a, versículo 5, chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas, e depois, versículo 6, ele vai atravessar a ilha de Pafos, e assim, queridos, ele foi pregando o evangelho. Aí vai falar muitas cidades que ele viajou. Então, Paulo, ele estava disposto a sair do seu conforto para pregar o evangelho de Cristo. E nós sabemos que dessas 300 mil quilômetros, 90 mil apresentavam boas condições excelentes para viajar. Mas nós vemos que diante dessas viagens, Paulo ele sofreu naufrágios, entendeu? Paulo chegou na ilha de Malta, quando chegou na ilha ele foi picado por uma cobra, e o povo dizia, não, esse daí estava em pecado mesmo, agora vai morrer, entendeu? Então Paulo era um homem que estava disposto a pagar o preço pela obra da evangelização. Aí voltando para nós hoje, nós brasileiros, será que nós estamos dispostos, nós, igreja da 304, a sair do nosso conforto, a sair do nosso quadradinho e sair pelo mundo pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus a toda criatura? Hoje, naquela época, Paulo teve que enfrentar naufrágio, Paulo teve que enfrentar perseguição, Paulo teve que enfrentar várias dificuldades, porque Paulo era rejeitado quando chegava na cidade, irmãos. Paulo era um homem que não andava com muita coisa, a malinha dele era pouca. Ele andava só com a roupa, ia uma malinha ali, o suficiente, porque chegava em tal cidade e ele era rejeitado, o povo não queria ele. E outra coisa, Paulo, ele trabalhava para ter o sustento. Quando Paulo ainda era criança, de 12 a 13 anos, sabe o que ele aprendeu? Ele aprendeu a fazer tendas, irmãos. E com isso, com esta profissão, quando ele estava nas suas viagens missionárias, Paulo fazia o quê? Fazia tenda para poder vender, para assim comer, para poder pagar uma pousada, porque ele era rejeitado, porque o povo não queria receber ele. Aí você vendo tudo isso que Paulo enfrentou, Paulo não desistiu de pregar o evangelho. Aí voltando para nós hoje, quando nós enfrentamos uma pequena dificuldade, nós já queremos o quê? Parar. Nós já queremos desistir, nós já queremos retroceder, já queremos voltar. Se nós chegarmos no lugar e não recebermos, fomos rejeitados, nós já pensamos assim, não, isso não é de Deus, então já não vou pregar mais o evangelho e já volta para trás. Mas aí Paulo nos ensina, queridos, que é preciso ter perseverança, é preciso perseverar para pregar o evangelho, a obra de Deus, para ganhar almas para o Senhor Jesus. E nós vemos que Paulo ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios, pelas vias marítimas, quais sofreu naufrágio, enfermidades. Imagina, tu ficar aquele tempo, tantos dias dentro da água lá, sofrendo enfermidade. Imagina, irmãos. E Paulo estava lá, em naufrágio também. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e no campo. Olhando hoje, queridos, o campo missionário é muito mais, como se diz, menos sofredor do que aquela época. Hoje há uma grande facilidade, hoje é tudo muito mais fácil. Mas parece que com essa facilidade, nós até nos acomodamos, não pregamos o evangelho, ficamos
na nossa zona de conforto, não falamos do amor de Cristo, não evangelizamos, não oramos quando alguém necessita. Hoje é mais fácil nós escondermos do que orarmos, né? Porque tem medo de a pessoa orar e a pessoa se manifestar, e você não ter a autoridade do nome de Jesus para expulsar, então a pessoa hoje faz mais é correr. Então parece que com essa facilidade, nós estamos deixando de pregar o Evangelho, estamos deixando de anunciar o Evangelho. Então, queridos, é preciso nós retornarmos, é preciso nós sairmos das nossas zonas de conforto e pregar o Evangelho. Paulo, ele sofreu muito, embora ele foi um perseguidor, então ele estava pagando aquilo que ele perseguiu o povo de Deus, agora estava sendo perseguido. Então, muitas vezes, Paulo sofreu prisões, Paulo sofreu perseguições, Paulo sofreu rejeições. E hoje, se nós formos rejeitados, já é o ponto final para nós, né? Não tem que ser assim. Paulo aproveitou todas as suas oportunidades que ele tinha e pregou o Evangelho. Paulo não desistiu, chegava na cidade e ele era rejeitado, o povo não recebia, não dava comida. O que Paulo fazia? Ia trabalhar, ia tecer tendas para vender, para poder ganhar o seu pão, para poder se alimentar. Mas Paulo não desistiu, sofreu, fez sua primeira viagem, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária, viajou para Roma, mas Paulo estava firme e forte, juntamente depois com os discípulos, implantando igreja, anunciando a palavra do Senhor Todo-Poderoso. Então hoje nós temos um campo vasto para pregar o Evangelho. Temos um campo vasto, tanto na área urbana como na área do campo rural. Tem muitos lugares que ainda não foi alcançado a palavra de Deus, ainda não alcançado, estou falando do Brasil mesmo. Há quantas cidades que o Evangelho ainda não chegou? Então é preciso nós orarmos. Se eu não posso ir, se você não pode ir, então vamos orar para que Deus use pessoas, para que possa chegar aonde eu não posso ir, mas há missionários que podem chegar nesse lugar, pessoas preparadas para que possa chegar. E nós vemos, irmãos amados, que agora, né, tem uma lei, e o STF agora está proibindo até de pregar o Evangelho em algumas aldeias indígenas. Vamos abrir os olhos, irmãos, e vamos orar. Alguém viu essa reportagem? Vocês chegaram a ver? Eu recomendo que vocês vejam. É importante, crente tem que estar atualizado, irmãos. Temos que estarmos atualizados em mais que tange a perseguição. Isso é uma perseguição, irmãos. Então nós temos que termos cuidado. Nós temos que orarmos para que Deus venha quebrar essas barreiras. Imagina, os índios tá lá e não poder ser pregado o Evangelho. Ele é gente como nós. Ele também tem alma e precisa conhecer a verdade, entendeu? Então nós precisamos orarmos para que Deus quebre esta barreira. Está impedindo que o Evangelho chegue às aldeias. Então vamos orar para que isso venha a ser mudado. Mas isso parte da igreja do Senhor. Isso parte de nós. Se nós não orarmos, nós temos quebrado essas barreiras. Tem um pastor aí que ele ofereceu. Ele falou assim, não, os índios, mesmo diante desse impedimento, ele disse, eu dou. Se vocês quiserem, falou para os índios, eu vou doar para vocês televisão e antena parabólica para que vocês ouvam a palavra de Deus. Isso é uma atitude numa igreja, tem que ser. A igreja vai doar televisão, todos os índios quiserem, ele vai doar televisão e uma antena parabólica para que os índios, mesmo que os crentes não cheguem lá, mas o Evangelho vai chegar através do canal de televisão. E é isso, irmãos, vamos estar orando para que Deus venha quebrar isso. Isso é no Brasil. Então isso já começando no nosso país. Então nós precisamos orarmos para que isso venha a ser quebrado. Aí eu fiquei pensando assim, temos a liberdade, aí começa a vir essa restrição aí, onde que nós começamos a pensar? Está vendo aí? Por que eu não estou fazendo hoje? Que aqui no Recanto das Emas ainda não está impedido de você pregar o Evangelho, de anunciar a palavra. Então aproveita as oportunidades, aproveita agora. Pode falar, Edson, enquanto isso eu bebo água.
não vai ouvir. Pronto. Brecar o evangelho. O Edson falou isso aí, vou voltar. Lembrei agora, Edson. Obrigado por você ter me lembrado. Pernambuco já está assim, Edson. Pernambuco, irmãos, crente não aceita, não assiste o culto, crente ou não outra pessoa, se ele chegar ali na porta e não tiver o passaporte da vacina, ele não entra para assistir o culto. Pernambuco, já está acontecendo, só entra dentro da igreja, ainda tem que ter o teste. Pesquise e vocês vão ver, tem que ter o teste, entendeu? Até o pastor Silas Malafaia estava falando sobre isso, isso é perseguição. Sabe por que isso, irmãos? Porque a igreja é um lugar onde é um lugar de refrigério, é um lugar que o povo vem para receber uma palavra. E como o evangelho está crescendo, ele quer o quê? Barrar o evangelho. É isso, ele quer barrar o evangelho. Então lá em Pernambuco o crente não entra na igreja se não tiver o passaporte da vacina e se não tiver o teste de PCR. Não entra, não assiste o culto. Aí você imagina, o passaporte, ou não, o teste de PCR é barato? É barato, irmãos? Não é barato, é caro, se você fazer o teste. E nem todos os planos de saúde, ele cobre o PCR. Então isso, irmãos, já é uma perseguição. Vamos orar, isso não é brincadeira. Estamos vivendo dias difíceis, então nós precisamos orar. Deixa eu falar, Beto. Esse é o problema. A igreja nasceu, foi nas ruas. Ela nasceu dentro das casas, ela nasceu dentro dos buracos, dentro de cavernas. Então, a igreja, ela se acomoda. Né? Ela se acomoda. Quando ela se acomoda, aí ela aceita essas coisas que acontecem. Aí é complicado. Então, por isso, temos que abrir os olhos, irmãos. Vamos abrir os olhos, vamos orar. Não está brincadeira, não. Daqui a pouco não vamos nem pregar mais evangelho, que vamos ser mortos. Então vamos fazer igual aqueles países lá fora, que tem que ser pregar escondido. Então vamos aproveitar oportunidades. A oportunidade está aí. É igual eu falo, muitas vezes temos oportunidade e não fazemos. É isso que é o problema, somos negligentes. Então vamos aproveitar. Cada dia está se estreitando, a volta de Cristo também está se aproximando, então vai se estreitar mais e mais. Mas é importante que a igreja esteja firme no Senhor. Subtópico 3, Paulo chamado para os gentios. Atos 9 mostra que em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Então, Atos capítulo 9 vai falar quando ele estava a caminho de Damasco. Aí Jesus chega a Paulo, e aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 3, pode abrir a Bíblia quem quiser. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui era o Senhor aparecendo a Paulo, dizendo: Saulo, por que tu me persegues? Para com isso, Paulo. Saulo, vou mudar essa história agora. Então ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para te recrutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? Disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá serei te dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, não havia ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Então aqui, queridos, Paulo vem a conversão de Paulo, totalmente diferente dos demais. Jesus aparece para Paulo em uma visão, e Saulo fica cego. Eu já falo Paulo que já foi transformado, mas é Saulo, aqui ainda era Saulo. E disse: e ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos que ainda não havia se espalhado pelo mundo. Por
Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci. Por isso, para pôr por ministro e testemunho dos gentios, a quem agora te envio. Atos 26, 17. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convoca Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Romanos capítulo 1, versículo 1. Então Paulo começa a pregar o evangelho, ele sai ali do judaísmo e começa a pregar o evangelho para os gentios, a anunciar a palavra do Senhor. E aqui diz, nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Quantas vezes Deus tem nos chamado, irmãos? Quantas vezes Deus tem nos falado para nós anunciarmos a Tua palavra, pregarmos a Tua palavra, só que nós não queremos darmos ouvido à voz de Deus, não queremos estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. E é necessário pedirmos a Deus essa sensibilidade espiritual. Só porque nós não estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, é porque nós já nos acomodamos, já estamos vivendo numa mornidão espiritual tão grande, irmãos. E é preciso que nós mudamos isso, porque os mornos serão vomitados diante de Deus. Então, queridos, vamos nos acordar, vamos estarmos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Deus está a chamar eu, você, todos nós, para fazer alguma coisa, para acordarmos do sono da negligência. Quantas vezes estamos dentro da igreja, mas não estamos mudados, nunca fomos convertidos, nunca fomos transformados, estamos aqui como os meros membros da Assembleia de Deus que nunca fomos mudados. E é preciso nós sermos transformados, mudados, sermos convertidos ao Senhor e sermos sensíveis à voz do Espírito Santo que está a nos chamarmos para realizarmos a sua obra, para pregar o seu evangelho, para que almas venham a ser transformadas, assim como Paulo foi transformado. Então vamos acordar enquanto é tempo, enquanto é hora, porque dias difíceis virão mais e mais, irmãos. Assim, quanto mais aproxima a volta de Cristo, os dias serão difíceis. E nós precisamos acordar e precisamos estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Síntese do tópico 1 diz, a Pax Romana, a geografia e os meios de transporte urbanos e do campo do Império Romano contribuíram para a propagação do Evangelho. Naquela época, Paulo usava o que? A estrada, usava o jumentinho da época, usava ali os navios. Hoje você tem avião, tem carro, tem bicicleta, tem moto, e daqui a pouco tem carro voador, tem vários meios de transporte. Não é desculpa para pregar o Evangelho. Seja um missionário da tua casa, seja um missionário da tua vizinhança, seja um missionário do teu trabalho, e deixa Deus te usar aonde você estiver. Amém? Vamos para o subtópico 2. O mundo cultural de Paulo. A língua mundial daquele dia era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e de todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego cainó. Esse grego, desculpa, irmãos. O grego cainó, caiunê, né? Sei lá, caiunê, esse nome difícil aqui. Quer dizer que significa que era a língua comum, tá? Era a língua comum, era um grego comum, então prevaleceu essa língua. Por que prevaleceu essa língua? Porque, deu em varão, porque era mais fácil, né, mais comum, mais fácil de se entender, e o povo estudar e se entender, ou de o povo compreender a pregação do Evangelho. Então prevaleceu essa língua, o grego cainó, embora tivesse outras línguas, que era o aramaico, o hebraico, mas o que prevaleceu foi o grego. E o grego, né, que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. É isso mesmo, né? Estou errado não, né? Aos estudiosos de plantão, o Novo Testamento foi escrito em grego, e o Antigo Testamento em hebraico. Se eu estiver errado, corrija.
Oi? Hebraico e o Novo Testamento em grego. Beleza. Então prevaleceu que o grego cainó, que era o grego que era uma língua mais comum da época, né? Quando nós falamos língua mais comum, se a gente perguntasse aqui qual é a língua mais falada no mundo, qual é a língua mais falada, todo mundo ia dizer que era o quê? Qual era a língua? Hoje? Todo mundo ia falar que era o inglês, mas não era o inglês. A língua mais falada hoje é o mandarim, mas a língua mais comum é o inglês. Há uma diferença, viu, irmãos? A mais comum é o inglês, mas a mais falada é o mandarim. Louvado seja Deus. Então, aqui nessa época, prevaleceu o grego cainó, porque era o grego mais comum da época. Era uma língua mais popular naquela época lá. No Novo Testamento foi escrito o grego cainó, e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Então, o apóstolo Paulo aqui, irmãos, nós vemos aqui, quando ele sai lá de Jerusalém, ou de Társio, logo depois que ele sai do desmamamento lá da sua mãe e vai para Jerusalém estudar, ele chega lá e ele aprende tudo isso aqui, irmãos. Ele falava fluentemente, tanto grego, como hebraico e aramaico, entendeu? Como é importante você estudar, né, aprender, né, estar preparado. E nós vemos que Jesus viu no apóstolo Paulo uma pessoa preparadíssima para pregar o evangelho. Tanto que Jesus disse: você vai pregar entre os reis, entendeu? Você vai pregar entre os príncipes, você foi escolhido, foi separado, porque era um cara que estava preparado. Além de conhecer toda a Torá, além de seguir à risca ali a lei de Moisés, entendeu? Era um cara preparadíssimo. Então aqui ele conhecia tudo, falava fluentemente. Atualizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado pelo seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá, aos pés do rabino Gamaliel. Então ele foi instruído desde criancinha, irmãos, desde criança. É importante aqui, eu paro para trazer uma reflexão, por isso que é importante nós trazemos as nossas crianças para a escola dominical. Por isso que é importante você estudar com as suas criancinhas em casa, desde criança. Vamos aprender desde criança. Eu aprendi desde criança que a minha mãe orava com a gente, levava nós para a igreja, ensinava nós a ajoelhar. Eu vou abrir um parênteses, tem uma criancinha lá em casa que quando vai orar, ela fala que as perninhas é curta, ela quer orar tipo deitadinha. Eu falei: não, filho, ajoelha. Vamos. Não, pai, mas é que minhas pernas é curta, a estezinha, sempre tem uma desculpa, né? Aí fica de busto na cama, eu acho engraçado isso, cara. Eu falei: não, meu filho, vamos lá, ajoelha, papai só vai orar quando você começar a ajoelhar. Então, até isso é importante a gente ensinar as nossas crianças, senão daqui a pouco vai ter preguiça até de ajoelhar, irmãos. É importante que a criança leva na brincadeira, né? E se deixar, vai. Mas a gente foi ensinado, eu fui ensinado até a ajoelhar. Quando chegar na igreja para orar, fui ensinado. Então é isso que a gente tem que ensinar as nossas crianças. Tem que ensinar desde criancinha. Ensinar, hoje, irmãos, no mundo em que nós estamos vivendo, se você não conversar com o seu filho desde criança, o mundo vai levar ele, infelizmente. Então é preciso ensinar em casa, desde criança. Irmãos, hoje nós estamos enfrentando tanta coisa, que se você andar com seu filho, infelizmente os nossos filhos. Amém?
Vamos lá, continuando aqui. Então, o apóstolo Paulo foi alguém muito inteligente desde criança. Aqui é possível refletir acerca dos usos principais das línguas do mundo. Hoje, irmãos, a língua que é usada, a mais comum, como eu disse para vocês, é o inglês. Ou como eu queria aprender inglês, irmão. Já estudei 1 ano e pouco, mas é difícil, cara, inglês, difícil. Eu conheço uma pessoa que ela estudou, sabe quantos anos inglês que ela estudou? 8 anos, irmãos. 8 anos. E fala fluentemente, é professora, né, de inglês. Mas foi difícil, estudar inglês não é fácil. O inglês é meio complexo. A gente lê tipo uma palavra que, vamos lá, que era judeu, lá pode ser que o judeu venha primeiro, depois o que era. Então é meio complexo, é meio, nossa, difícil. Tem que ter um esforço muito grande. Então, no mínimo, para você aprender o inglês mesmo, fluente, tem que estudar no mínimo 3 anos. E assim, se a criança puder estudar desde criança, é a melhor coisa que tem, porque aí vai aprender desde criancinha. Mas não é fácil. Mas aqui, queridos, é importante. Hoje as línguas principais são o inglês, francês, espanhol e o mandarim. O que dizer do mandarim, hein? Ô, menino, rapaz, mandarim é difícil demais. Conhece alguém que fala mandarim? Eu não conheço. É tão difícil o mandarim. Meu amigo, quem fala mandarim hoje tem um dos melhores empregos. Mandarim é muito difícil falar o mandarim, muito complicado. Mas essas línguas aqui que eu acabei de falar são línguas importantíssimas, fundamentais para a pregação do Evangelho. Se você for para fora, é preciso falar pelo menos uma dessas línguas aqui, porque é fundamental para a obra da evangelização. Amém? Importante, a língua, ela é importante, irmãos, ela é fundamental para a pregação do Evangelho. O mundo cultural do apóstolo Paulo. Subtópico 2. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitasse os deuses do Império. Em Roma, havia os cultos a entidades gregas como Elísios, Dionísios, Hades, que se integravam com divindade egípcia, como os Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras, Asclépio, uma divindade de cura. Havia divindade da Ásia Menor sob o domínio do Império de Éfeso, Colossos e Coríntios, tais como Diana, Ártemis e outros mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminho para que de maneira inteligente evangelizemos o mundo nos termos do apóstolo Paulo, no Arábico de Antena. Então, aqui, queridos, havia vários cultos a vários deuses naquela época. Então, aqui abriu-se brecha para que Paulo também pregasse o Evangelho. Então, aqui as brechas, Paulo aproveitava, entendeu? Então, ali havia vários deuses. Então, ali havia aqui, lá no Império Romano, que ele respeitava a diversidade religiosa. Então, Paulo aproveitou também para pregar o Evangelho. Atos 17, versículo 15, vai falar um pouquinho sobre isso, né? Quando Paulo começa a pregar, fazer o seu discurso em Arépico lá, a se defender, beleza? Então, assim, Paulo estava ali cheio do Espírito Santo de Deus, pregando a palavra do Senhor Jesus. Então, nós temos que, de maneira inteligente, irmãos, pregarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Igual o Beto falou, né? A evangelização, ela não está dentro da igreja. A evangelização é lá fora, é na rua, onde você estiver. Você tem que pregar o Evangelho. Aqui é um lugar, nesse quadrado que nós estamos aqui, é um lugar onde nós reunimos para adorar o Senhor juntos aqui, mas a pregação do Evangelho é lá fora, lá que nós temos que estarmos ministrando a palavra do Senhor Jesus, de maneira inteligente também, temos que sermos inteligentes. Irmãos, vou abrir aqui alguns parênteses, já saí com alguns para evangelizar, e o cara chega bem assim para a pessoa evangelizando, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, e não sei o que, rapaz, isso não é inteligência para pregar o Evangelho, irmãos, isso é burrice, isso é burrice, não é assim que se prega o Evangelho. Mostre o Evangelho de forma simples, né, de forma sábia, entendeu?
E não precisa falar que se o cara se vai para o inferno, não sei o que, você vai espantar, o cara nem quer te ouvir mais. Você já mandou ele para o inferno de primeira, entendeu? Como é que é? Então, você tem que ir lá, moldar, tentar mudar ele através da palavra, de forma que ele venha entender que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o libertador, que transforma, que muda a situação que ele está vivendo e tudo. É assim, temos que sermos inteligentes quanto a evangelizar. Eu sempre digo, irmãos, evangelizar, vamos falar para você, cara, não é para qualquer um sair evangelizando. Para sair evangelizando de qualquer maneira, é melhor nem ir, irmãos. É melhor nem ir. É melhor você se preparar, ser sábio, inteligente, ser paciente. E quando você vai evangelizar, tem pessoas que não vão te ouvir, entendeu? Tem pessoas que vão rejeitar, tem pessoas que vão te xingar, e tu está preparado para ouvir o cara te xingando. E você, como cristão, não pode retrucar, entendeu? Aí, se você não for uma pessoa inteligente, você vai envergonhar o nome de Jesus, entendeu? Então, tem que, para evangelizar, se preparem. É importante que se ore antes. Não é orar no dia, não. Ore uma semana antes, uma antecedência. Consagre ao Senhor, jejum e vai pregar o evangelho, porque na pregação do evangelho você vai enfrentar muitas coisas, entendeu? O inimigo vai se levantar mesmo, porque o inimigo não quer que o mundo se converta, que o mundo chegue ao conhecimento da verdade. Então nós precisamos, queridos, aproveitar as oportunidades onde você estiver, no trabalho, onde tiver uma oportunidade, uma brecha, vai lá, pregue a palavra, da maneira que você sabe, simples, de forma simples, mas com muita inteligência. A influência da filosofia grega, subtópico 3. Nesse mundo religioso havia influência filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta, e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 8, versículo 5. A influência filosófica grega, especialmente o gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos naqueles dias. Os líderes da igreja já da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-lo com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. O apóstolo, indiscutivelmente, se tornou grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégia a fim de nossos jovens e adolescentes, como a maturidade cristã, possa expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos nossos crentes. Deixa eu beber minha água que já falhou a voz. Então, queridos, naquela época, Paulo, ele teve que, com muita inteligência, com muita sabedoria, refutar todas as questões do gnosticismo, tudo aquilo que queria se misturar com as coisas puras do evangelho, da doutrina. Paulo teve que, com inteligência, mostrar o contrário sobre isso. Nós vemos que a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade o libertará. Então o povo precisava conhecer a verdade, o povo precisava conhecer o verdadeiro caminho, precisava conhecer quem era Jesus. E Paulo estava ali, queridos, mesmo com todas essas influências malignas, mesmo com essas coisas que queria distorcer a questão do evangelho, Paulo estava ali proclamando com estratégia, proclamando com sabedoria, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, mostrando o verdadeiro caminho da salvação. Hoje nós também enfrentamos isso, irmãos. Enfrentamos a questão da mistura como é que fala, cara? Sujar a palavra agora aqui. Mas há muita mistura, muita falsidade, né, no meio do povo de Deus. E como se diz, rapaz? Heresias, né? Há muitas heresias que devem ser combatidas. E Paulo aqui não foi diferente. Ele teve que mostrar para o povo o que a verdadeira salvação, a verdadeira graça que estava em Cristo Jesus. Paulo estava ali proclamando o evangelho com estratégia. E hoje não é diferente. Os nossos jovens, irmãos, precisam ter muita estratégia. Por quê? Porque às vezes é apresentado
dos jovens um evangelho muito fácil, de muita fantasia, de muitas facilidades. E se não tiver uma estratégia, uma sabedoria, vamos perder os jovens, vamos perder os nossos adolescentes, entendeu? Então é preciso ensinarmos, é preciso ensinar maturidade cristã, é preciso crescer em maturidade. Para quê, irmãos? Para que não seja levados por qualquer doutrina, levados por qualquer evento de doutrina, por qualquer pensamento. Hoje também, irmãos, uma coisa, irmãos, temos que termos cuidado até na questão da leitura. Tem jovem que lê livro desses caras espíritas aí, me fala o nome aí. Fala o nome do cara espírita aí. Qual o nome? Aí, esse aí, pronto. Tem cristão que lê. Isso aí, tá certo? Se você não tiver uma maturidade espiritual para ler um livro desse, eu acredito que um livro desse tem que ser mais para quem já tem a maturidade e para um conhecimento. Mas hoje eu já vi, eu estou falando que eu vivo, irmãos. Jovem lendo ali como se fosse um estudo, uma leitura comum, e acaba que ele não tem uma maturidade e ele é envolvido por aquilo ali. Aí acabou, filho. Já era. Eu conheço uma pessoa que era crente, evangélica, e ele leu o livro, era uma mulher, leu o livro de Allan Kardec e hoje não é mais evangélico. Acabou. Não é mais. Entendeu? Então a mente foi. Então, isso aí, irmãos, tem que alertar os jovens, o que pode ler. Você está preparado para ler esse livro? Tem um livro que a minha esposa foi ler, que ela ficou doente. Qual é o nome do livro, Débora? Esqueceu o nome do livro. Ela ficou doente. E olha que Débora era preparada. Uma mulher preparada, entendeu? Teve que parar de ler, entendeu? Porque foi muita retaliação do inimigo. Então, assim, se você, dependendo do livro que você for ler, se você não estiver preparado, tu vai ficar doente, tu vai ser mudada através daquela influência que está ali. Então, eu aconselho, cuidado com o que você vai ler, tenha muito cuidado. Beleza? Então, nossos jovens, nós temos que estar ensinando isso também para eles. Beleza? E vamos estar combatendo todas as heresias, vamos estar mostrando a verdade. Paulo enfrentou isso, irmãos, e nós estamos a enfrentar também no mundo de hoje. Avançando aqui para o final, o mundo religioso de Paulo. Sobre o tópico 3. Paulo se identifica como judeu. Atos capítulo 22, versículo 3, vai falar sobre isso. Paulo declara sua defesa em Jerusalém, diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Irmãos, imagina você ver um cara que perseguia o povo de Deus, entendeu? Que maltratava o povo de Deus, e agora o cara dizendo que era convertido. É fácil, sim? Não era fácil não para o povo, não. Depois você fala assim. Então, o que acontece? Então, irmãos, como e o povo ia acreditar, mas Paulo aqui ele fez a sua defesa, entendeu? Um cara que era traidor, que perseguia, que não aceitava, e agora, como é que o povo ia aceitar ele? Então ele teve que provar. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pai judeu, seu pai era fariseu zeloso, como já falamos aqui, influente na sinagoga em Tarso, e criou para ser um fariseu tanto quanto ele mesmo. Paulo foi preparadíssimo, mas Paulo ele teve que provar que ele estava mudado, ele teve que provar que ele tinha sido transformado, irmãos. Então Paulo aqui, ele sofreu, ele teve que provar, entendeu? Versículo 3 diz: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, mas criado nessa cidade, aos pés de Gamaliel, quer dizer, lá em Jerusalém, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, com todos, como todos vós hoje sois. Paulo, ele entendia que quando ele perseguiu o povo, ele estava certo, depois que ele viu que ele estava errado, entendeu? Subtópico 2, Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram 8 dias de nascido, Filipenses capítulo 3, versículo 5. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim,
dentro da fé judaica. Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá, ardoroso, e obedecia todas as regras, leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso, no sentido de cumprir plenamente a lei de Moisés. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 14. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá, desde sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis, regras, e que regia o santuário de Israel. Então, Paulo aqui, queridos, era a pessoa certa para pregar o evangelho, porque ele foi instruído desde criança. Então, ele tinha uma sabedoria, tinha um conhecimento profundo das leis, das regras, dos rituais. Então, era alguém que podia estar aí, que não era enganado. Então, Jesus viu em Paulo a pessoa certa para o apostolado. Disse, é esse que eu vou, que esse me chamar, esse que vai ser transformado de perseguidor do meu povo, agora vai ser perseguido, mas através do evangelho. Então, Paulo, ele foi um cara de muito conhecimento, de muita inteligência. Então, nós vemos que ele foi um dos maiores apóstolos, irmãos. Aí você fica pensando, e ele não conheceu Jesus, né, fisicamente, se transformou um dos grandes apóstolos. Aqui Lucas relatando em Atos, capítulo Atos aqui relata como Paulo, a sua inteligência, o seu conhecimento, que conhecia de tudo. Então era alguém mesmo preparado, que estava ali preparadíssimo para realizar a obra do Senhor Jesus. Então que nós também possamos buscarmos o preparo, que nós possamos buscarmos o conhecimento. A Bíblia diz que nós temos que conhecer na graça e no conhecimento. Não adianta só crescer no conhecimento, não, que senão você vai enfadar o povo, e isso é muito ruim. Então vamos crescer junto no conhecimento, na graça do Senhor dos Exércitos. O mundo, irmãos, está aí como se diz, o mundo, ele precisa de nós levarmos o Evangelho. O mundo precisa da igreja, porque o mundo carece das nossas orações, carece da ministração do Evangelho. E nós estamos aqui, queridos, para fazermos a obra do Senhor Jesus. Jesus diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ele que não crê será condenado. O nosso papel é ir. O nosso papel é pregar, é levar a palavra do Senhor Jesus. O mundo, subtópico 3, o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílio. O mundo missionário dos apóstolos de Jerusalém, dos apóstolos de Jesus, estendia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Então, eles estavam ali querendo pregar só para o seu povo, esquecendo o povo gentil, entendeu? Então, eles estavam com uma visão limitada. Estava com a visão ali como se os outros não quisessem precisassem de Jesus. E não é assim que nós temos que pensar. Aqui o versículo, Atos 11, versículo 19, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aí Paulo vem e chega, não é só os judeus que temos que anunciarmos, precisamos anunciar os gentios. Os gentios têm que ser alcançados, precisa também desse evangelho, precisa ser transformado. E é assim, irmãos, o mundo aí fora precisa ser transformado. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características que precisava para disseminar o evangelho ao mundo gentílico. As culturas romana, grega, que Paulo adquiriu, dava ali condições de peregrinar pelo mundo. Imagina, então Paulo, ele tinha essas condições, ele tinha essas características. Paulo, ele conhecia várias culturas. Então Paulo estava pronto para pregar o evangelho. Ele plantou igrejas na Galáxia, em Acaia e Ásia Menor. O apóstolo não se importava com status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças dos Areópagos e Atenas. Então, queridos, o apóstolo Paulo aqui não estava preocupado com questão de status social. Hoje, o que mata muitas pessoas na questão do evangelho é a questão dos status. Às vezes a pessoa começa a pregar o evangelho, aí começa a ganhar uma famazinha, pronto, aí quer ser o top da galáxia, daqui a pouco ele morre, espiritualmente falando, ele morre.
Então, muitas vezes está preocupado em status, está preocupado em aparecer, entender ser o melhor. E não é isso. Não é isso que Deus quer para o seu povo, não. O Evangelho é de Cristo, a palavra é de Cristo, a palavra é de Deus. Quem transforma é Deus, quem muda é Deus. O homem está aqui apenas como canal de Deus, entendeu? Para se deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus, sabendo que ele não faz nada. E quem faz é Deus, quem muda é Deus. Então o apóstolo Paulo ele não importava com esses status. Mas o que nós vemos hoje é diferente. Muitos estão preocupados em status, em aparecer. Entendeu? O seu nome está estampado em todas as mídias. Entendeu? Aí quando ele começa a ganhar esses status, ele já começa também a esfriar a sua mensagem. Você já percebeu que quando é o começo da carreira de um pregador, ele está pregando com unção. Quando vai chegando no final, do meio para o final, já começa a morrer. Já não tem mais nem graça as mensagens. Por quê? Porque já não ora mais, porque já não consagra mais. Ele já sabe todas as técnicas de pregar, que ele nem precisa mais. Orar para quê? Ele já consegue levar o público, como se diz, ele consegue levar a galera à loucura. Aí pronto, não precisa mais. Entendeu? Então nós temos que termos esse cuidado. E Paulo, queridos, ele era um homem tão instruído, era um homem tão sábio, que ele não se preocupava com status e ele entrava onde ele queria. Ele entrava onde ele pudesse, nos palácios, ele entrava, entendeu? Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, era um homem ousado, que tinha ousadia para pregar a palavra. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com graça de Deus. Eu quero dizer que o palco, irmãos, ele é grande, entendeu? Eu quero dizer para vocês nessa manhã que o campo missionário, ele é grande, é extensivo, só precisa de pessoas dispostas a pregar o Evangelho. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Quantos estão dispostos a ceifar? Quantos estão dispostos a ir buscar almas nos campos? Entendeu? O mundo está aí, há um vasto campo missionário. Só precisa de pessoas dispostas. Só precisa de pessoas que estejam prontas para pagar o preço pelo Evangelho. O apóstolo Paulo pagou esse preço. Sofreu perseguições, sofreu naufrágio, Deus sofreu prisões, mas não desistiu, estava ali abrindo igreja, estava ali pregando o Evangelho. Então que nós possamos sermos o instrumento de Deus para pregarmos o Evangelho com graça, com ousadia, com sabedoria, não para ganharmos status, não para ganharmos nomes, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Como diz o apóstolo João, todavia que eu diminua, mas que ele cresça, que ele apareça, que ele resplandeça, que nós venhamos diminuirmos a cada dia, mas que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Síntese do tópico 3, o apóstolo Paulo se identifica como judeu, pois ele foi criado dentro da fé judaica. Conclusão para encerrarmos. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência, diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas. O apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Amém? Para concluirmos essa lição, queremos dizer que nós não devemos desistir de pessoas, que pessoas ela pode ser transformada através do Evangelho. Segundo, precisamos estudarmos, aprendermos para irmos, levarmos a palavra do Senhor, nunca saímos despreparados. Terceiro, queridos, o campo missionário, ele é extenso, ele está aí e nós precisamos fazermos alguma coisa, porque talvez vai chegar um dia em que você não poderá mais dizer em público que você é cristão, porque senão você vai ser preso, você vai ser morto, como o mundo aí fora, muitos já acontecem em vários países. Então aproveita a oportunidade hoje que nós temos
Aproveita o agora, para que daqui a pouco você não seja restringido de levar a palavra do Senhor dos Exércitos. Amém? Que Deus abençoe e que nesse trimestre nós possamos aprendermos muito com o nosso apóstolo Paulo. Que os irmãos façam a leitura da lição, tire as suas dúvidas e que Deus possa abençoar e possa nos instruirmos a cada dia. Débora, depois o pastor.